Os nossos dois secretários presentes, o secretário de Transporte, o Dr. Pedro Westphal, e a nossa secretária do Meio Ambiente, a Ana Pellini, que também é presidente da FEPAM. A gente já viu pela essa palavra do nosso próprio secretário, que depois, com a palestra do Miguel Pires, de que a situação do transporte hidroviário no Estado vem cada vez diminuindo mais. Nós já transportamos 6 milhões de toneladas e o ano passado, pelos últimos resultados que a gente teve, a gente transportou 5 milhões e 100 mil toneladas. Isso demonstra que, embora o Estado esteja crescendo, que ele, inclusive, está aumentando a sua produtividade e a sua produção, como falou o secretário de Transportes, o serviço prestado pela hidrovia está cada vez menor. Antes, inclusive há anos atrás, a gente trazia carga de Cachoeira, de Estrela, até Rio Grande. Hoje, esse transporte está limitado praticamente Porto Alegre a Rio Grande. Pelotas não transporta nada, Estrela não transporta nada, Cachoeira não transporta nada, mas a gente sempre tem uma visão de que isso aí, a gente pode reverter esse quadro, tá? Sempre houve uma preocupação muito grande do Estado aqui e da iniciativa privada para mexer nesse Estado, de cada vez menos participação do hidroviário na matriz. Para ter uma ideia, a matriz de transporte no Estado, em 2005, 85,5% era transporte rodoviário, 8% ferroviário e praticamente 4% do hidroviário. Hoje, a gente acredita que essa situação tenha piorado muito face às deficiências do transporte hidroviário e do transporte ferroviário. E essa preocupação está dentro da sociedade aí, tanto é que foram feitos vários estudos aí. Nós temos a Agenda 2020, que apresenta diretrizes de como agir em relação à hidrovia. Teve o Comitê Proporto, em que participaram todas as entidades, Farsul, Fiergues, Fecomércio, Osergues e mais uma série de entidades. Teve o Master Plan para o Rio Grande do Sul, que foi realizado pelos holandeses, que gerou, inclusive, uma força-tarefa intermodal, um grupo de trabalho sob coordenação da Fiergues. Para ter uma ideia, esse grupo era coordenado pela governadora do Estado e pelo presidente da Fiergues. O objetivo é viabilizar o problema de contêiner por hidrovia. Não deu em nada. E teve o trabalho da BTP, Rumos 2015, que foi feito em 2003, 2004, 2005, e no ano passado terminou o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental da hidrovia Brasil-Uruguai. Então a gente vê que dentro desses trabalhos e as propostas apresentadas por todos esses entes aqui, tem uma coisa que é recorrente. Isso é, que as empresas têm que estar localizadas na beira dos rios. Isso é recorrente em quase todas. Se a gente pegar todos esses estudos aqui, levam a isso aí. Daí que veio essa ideia da Sociedade de Engenharia, de juntar, porque isso aqui vai ser um debate, não vai ser uma apresentação de cada um. Quer dizer, cada um vai fazer a sua apresentação e depois o objetivo é debater aí. Qual é o debate? É de colocar as entidades que podem facilitar a execução desses condomínios industriais ou como parques hidroviários, isso é, juntando o interesse dos empresários, os interesses das entidades, o licenciamento, problema de licenciamento, problema de financiamento. Então, como a mecânica de trabalho que nós vamos fazer desse debate vai ser o seguinte: cada um vai fazer uma apresentação, que a gente pede que seja da ordem de 4, 5 minutos, para depois a gente poder abrir para os debates, porque o mais interessante vão ser os debates e as conclusões que a gente vai tirar. A gente quer tirar todos esses planos que estão na prateleira aí e dar uma praticidade para isso aí. E essa praticidade é através de juntar os nossos players, como chamam aí, para a gente discutir e ver qual é a melhor maneira da gente tocar esse problema para frente. Então, iniciando, o primeiro que vai fazer a apresentação é o Silon Rosa Neto, que é presidente do Fórum de Infraestrutura.
Bom dia a todos. Bom dia, senhora secretária, senhor secretário, presidente da SERGS, colegas de mesa, colegas presentes. Eu refleti bastante quando nós estávamos discutindo esse evento sobre o que falar aqui, porque, na verdade, o Rio Grande do Sul tem todos os planos e projetos e o que a gente não consegue é levá-los a termo. Então, eu refleti, na minha condição de presidente do fórum, de apresentar uma proposta bastante objetiva de condução desse assunto em termos de viabilidade. Esse mapa, ele mostra todos os terminais que foram identificados como potenciais nesse estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental do Ministério dos Transportes, de forma muito competente, desenvolvido pelo Ecoplan e coordenado pelo Daniel. Eu falo com muita tranquilidade da importância do estudo, porque nós participamos da licitação e perdemos, então a gente sabe bem a profundidade e a necessidade e nos curvamos aí ao resultado e ao trabalho que a Ecoplan fez. Quais são as dificuldades que a gente enfrenta? Nós temos uma hidrovia que tem um potencial enorme, que existe um investimento robusto em cima dela, em termos de dragagem, em termos de sinalização, mas que nós não conseguimos torná-la operacional e, inclusive, a gente vem perdendo espaço ao longo do tempo, pelas razões todas aqui colocadas. Mas, na verdade, na minha opinião, na essência, é porque a gente não tem um plano específico de uso e ocupação dessa hidrovia. E aí todo mundo olha para a doutora Ana e para o Rafael e diz assim, culpa deles, porque não deixam licenciar nada, não fazem nada, porque a APP ela não pode ser utilizada, etc. Então, ou seja, a gente faz o investimento dentro da água e não consegue ocupar a margem. Tá? Isso não é culpa do Rafael nem da doutora Ana Pellini. Nós criamos uma legislação que está engessando o país. A FEPAM cumpre a legislação de forma muito competente, e, inclusive, procura de todas as formas buscar a sustentabilidade dos investimentos. Agora, nós criamos a legislação e, inclusive, eu vou usar o exemplo do representante do Ministério dos Transportes, numa audiência pública na Assembleia o ano passado, sobre o plano de manejo do Delta, que ele colocou que, com aquele plano de manejo, na forma como ele estava sendo proposto, todo esse estudo ficaria inviabilizado, porque nós estaríamos colocando uma porteira ali antes da ponte do Guaíba. Isso é uma verdade. Então, se nós quisermos licenciar alguma coisa dentro da hidrovia, nós temos que criar mecanismos que permitam que isso seja licenciado. Vou usar um outro exemplo. O Estado do Rio Grande do Sul gasta milhões de reais por ano fazendo o desassoreamento da hidrovia. Na condição de representante da Sociedade de Engenharia dentro do CONSEMA, eu levei na Câmara de Mineração a proposta de haver um convênio com as entidades de mineração para que elas fizessem o desassoreamento do canal mediante o direito de explorar o produto. E eu fui quase linchado dentro da Câmara Técnica, porque eu propus isso. Todos os países desenvolvidos do mundo fazem isso. Então, o Rio Grande do Sul investe milhões de reais por ano, tirando a areia de um lugar e colocando no outro, quando as mineradoras poderiam fazer uso desse produto, prestar esse serviço para o Estado, sem nenhum custo para o Estado do Rio Grande do Sul, e ainda por cima o Estado arrecadar tributo em cima desse insumo transportado. Mas nós temos uma legislação que não permite, consequentemente, o Rafael, como diretor técnico da FEPAM, não pode licenciar uma ideia como essa. Qual é, o meu entendimento, uma proposta objetiva de se resolver esse problema? Se fazer um zoneamento econômico e ecológico da hidrovia. Eu acho que essa é uma solução, que ela não é uma solução simples, é uma solução objetiva. Se nós olharmos os terminais, nós vamos ver que são pontos localizados, ou seja, em relação à extensão da hidrovia, desafetar essas áreas não é uma questão significativa. Nesse zoneamento, nós podemos identificar também as áreas de interesse ecológico, que predominantemente vão estar localizadas na margem esquerda da Lagoa dos Patos, na Restinga. E qual é a forma dessa questão parar em pé? Essa é a minha proposta para reflexão de todos aqui. É que as áreas de interesse econômico, que são poucas, mas são muito importantes, elas sejam desafetadas, e os recursos de compensação ambiental do licenciamento dessas áreas, eles sejam utilizados para manter e conservar as áreas de interesse ecológico. Em todo o mundo isso é feito. Aqui no Brasil a gente não pode fazer, especialmente no Rio Grande do Sul, onde tudo é mais difícil. Então, no meu entendimento, na condição de presidente do Fórum, a minha proposta aqui para o grupo, Daniel, tu que é o coordenador da mesa, é que a gente trabalhasse na viabilização de um zoneamento econômico e ecológico da hidrovia,
com esse viés, ou seja, pegar a ideia da BTP, a ideia dos parques, o trabalho do Ministério dos Transportes identificou as áreas potenciais. Em relação à extensão da hidrovia, elas são absolutamente insignificantes. As áreas de interesse ecológico, que compõem praticamente toda a margem esquerda da lagoa, são muito mais representativas, não tem nenhum terminal nessas áreas. No entanto, também não existe nenhum projeto de conservação robusto dessas áreas, porque não existe recurso para isso. Se nós tivéssemos os recursos de compensação ambiental desses terminais vinculados dentro de um zoneamento planejado para a conservação dessas áreas e o investimento delas, nós teríamos as duas coisas. Ou seja, nós teríamos o pleno aproveitamento da hidrovia, nós teríamos a possibilidade de uso e ocupação dessas margens onde há interesse econômico, que na extensão é insignificante, mas para o Estado é muito representativo, e com isso a gente poderia ter um avanço enorme no uso da hidrovia e na viabilidade do que a BTP propôs aqui. Então, senhor presidente da mesa, essa é a minha simples, objetiva e direta proposta. Obrigado. Obrigado, Silon. A minha pergunta fica para depois da apresentação. Agora vamos passar então a palavra para o Rafael Volquim, diretor técnico da Secretaria de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMA. A palavra. Bom dia a todos, bom dia secretário Ana Pellini, secretário Pedro Westphalen, presidente da Sociedade de Engenharia. Uma pequena correção, diretor técnico da FEPAM, vinculado à Secretaria de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Acho que o Silon colocou muito bem já esse planejamento maior, mas nós temos que olhar também um pouquinho para a realidade atual. Algumas grandes dificuldades que nós temos hoje, principalmente na questão da viabilidade das hidrovias. O que a gente tem acompanhado na FEPAM? Um intervalo recente, não tão recente assim, desde um pouco depois da metade da década passada, quase 10 anos, nós temos grandes problemas estruturais no Estado em relação justamente à dragagem das hidrovias. Como é que se faz essa dragagem de manutenção de calado, de manutenção das larguras dos canais, para permitir a navegação? E um grande exemplo que a gente tem vivenciado isso é justamente as dragagens da Foz do Gravataí e desse pequeno trecho da hidrovia que segue pelo Saco do Cabral, canal do Maitá, para a chegada ali, e que é de extrema importância para o transporte de cargas como gás, que chega para abastecer o estado todo, e diversos combustíveis que chegam por ali também. Essa necessidade de dragagem, ela deveria poder ser feita continuamente, em pequenos volumes. E nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, ela existe desde 2004, mas foi renovada, foi refeita em 2012, onde há essa grande preocupação do que fazer com os resíduos, com os sedimentos oriundos dessa dragagem. Silon traz uma proposta aqui, que para alguns tipos de sedimento parece ser bastante viável do ponto de vista econômico operacional, tem a questão legal que ele mesmo colocou, mas nossa maior preocupação são com sedimentos contaminados e que também não teriam viabilidade comercial de uso. Esses sedimentos, quando eles estão em grandes volumes, como acontece nessas dragagens com intervalos muito grandes, a cada 10 anos, 12, 15 anos que podem acontecer, eles acabam se tornando praticamente inviáveis em termos de operação, de tratamento e destinação final. São sedimentos que têm que ser levados às margens para serem tratados de forma adequada e depois ainda verificar quais são os usos possíveis de se fazer para esse sedimento. Quando nós estamos falando de grandes volumes, a gente precisa de grandes áreas para fazer o tratamento e de grandes áreas para fazer a disposição, a destinação, um uso para esse sedimento, caso isso seja possível. Uma proposta que a FEPAM já tem desenvolvido e já iniciou algumas conversas com a própria Superintendência de Portos e Hidrovias é de alterar a forma do licenciamento ambiental como é feito hoje. Hoje nós ainda fazemos o licenciamento da atividade de dragagem exclusivamente e de forma pontual. Cada vez que tem um episódio desse da necessidade de dragagem, ela é providenciado o licenciamento para aquela atividade e sempre com essa dificuldade dos grandes volumes. A nossa proposta foi de fazer o licenciamento da hidrovia, como se faz de ferrovia, como se faz de rodovias, de ter a hidrovia, o trecho todo licenciado, onde a dragagem vai fazer parte da operação dessa hidrovia. Ou seja, ela vai estar permanentemente autorizada a fazer dragagem, oportunizando que o responsável faça essa dragagem em pequenos, em diminutos volumes, que facilita a sua própria operação, o planejamento econômico e tudo mais. Então vai ser possível trabalhar com volumes reduzidos, com tratamentos mais enxutos e a destinação também ficando mais adequada. Então isso já é a primeira visão que nós temos em relação às hidrovias, trazer essa viabilidade das hidrovias.
Em relação aos parques hidroviários, nós não vemos grandes diferenças em relação ao que já se faz, por exemplo, com distritos industriais. A área de todo o distrito, ela é licenciada e já é pré-estabelecido quais os tipos de empreendimentos que podem fazer uso daquele espaço. Quem é que vai poder se ocupar? Quem estiver cumprindo esses pré-requisitos vai se instalar numa área já licenciada e vai ter também o seu próprio licenciamento ambiental, cada empreendimento, cada empresa, cada unidade. Com a diferença de que já se sabe quem é que está apto para fazer, e esse licenciamento para essa instalação, ele também é muito mais rápido, muito mais sensato e muitas vezes podendo ser feito pelo próprio município que vai receber esse empreendimento, essa indústria, esse centro logístico ou terminal, o que for. Então temos essas duas colocações para propor, uma que já está em andamento, ainda incipiente, do licenciamento da hidrovia como uma unidade só, e trazer também essa visão que nós temos sobre os parques hidroviários, como é que eles podem ser trabalhados. Muito obrigado. Agora passaremos a palavra ao Wildo Meneghetti, que é superintendente de operações. Hein? Não, Neto já. Diretor, superintendente de operações de setores tradicionais 1 do Badesul. Bom dia, secretário Pedro Westphalen, secretária Ana Pellini, presidente da Sociedade de Engenharia. Nós havíamos preparado material com algumas fontes de recursos do BNDES que se enquadrariam à pauta do encontro. Acredito que tenha ficado um pouco extenso, mas eu vou procurar sintetizar da melhor forma possível. A Agência de Fomento do Estado do Rio Grande do Sul, Badesul, é controlado pelo Governo do Estado, é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, tem como objetivo incentivar o crescimento econômico, a inovação tecnológica e a redução das desigualdades regionais, resultando na inclusão social. Atua em consonância com os planos de desenvolvimento do Governo do Estado, mediante o repasse de recursos federais. Na realidade, o Badesul é um dos braços financeiros do Governo do Estado. Os produtos que nós estamos apresentando aqui tanto são operacionalizados pelo Badesul, como os demais bancos controlados pelo Estado, como Banrisul e BRDE. O diferencial que a gente costuma colocar é que, como nós não somos um banco comercial, nós não exigimos reciprocidade das operações que a gente tem em carteira. Nós buscamos as melhores condições para o cliente, ajudamos a formatá-lo na operação. Inclusive, devido ao grau de complexidade de algumas operações, a gente acompanha o cliente ao BNDES para defender da melhor forma possível a operação. Nós dispomos do Fundo Garantidor de Investimento, que é uma espécie de seguro complementar às garantias para as operações pretendidas. Orientamos e elaboramos a documentação e tramitação para obtermos os projetos. Não sei se podemos passar a segunda lâmina. Nós mantemos toda a estrutura operacional e deliberativa bem perto do empreendedor gaúcho. Nós temos só uma unidade, a nossa diretoria está toda ali e tem contribuído de uma forma significativa na velocidade do andamento das operações. Nós possuímos o mesmo DNA do BNDES, a mesma cultura, né? Podemos passar para a próxima lâmina? A próxima. Nós temos duas vertentes, né, nos nossos negócios, que seria o fomento empresarial, abarcando a indústria, comércio, serviços, infraestrutura e agropecuária, e uma área para fomento público que atende às prefeituras. A próxima lâmina. Nós temos duas formas básicas de projetos, né? Projetos de investimento, onde nós teríamos o BNDES Finem e o BNDES automático, nas máquinas e equipamentos BNDES Finame. A próxima lâmina. Aqui nós apresentamos um breve fluxo do andamento da operação dentro do banco, né, desde esse momento da sua captação até a finalização com a realização do investimento, né. Podemos passar para a próxima lâmina. De acordo com o BNDES, na classificação para as empresas, enquadramento, nós temos esses seguintes portes, que para microempresa seria faturamento, receita operacional bruta anual de 2.400.000,
pequenas e médias de 2.400.000 a 16 milhões, médias empresas de 16 a 90 milhões, médias grandes de 90 a 300 milhões e grandes empresas acima de 300 milhões. Podemos passar para a próxima lâmina. As linhas tradicionais de financiamento de projetos, no BNDES PSI, para equipamentos nacionais, seria para a produção e aquisição isolada de máquinas, equipamentos novos credenciados no BNDES. Não alavanca giro, né? A receita bruta operacional até 90 milhões, para ônibus e caminhões financiados até 70%, com a taxa fixa de 9,5% ao ano, máquinas e equipamentos financiado até 80%, com taxa de 7% ao ano fixo. Receita acima de 90 milhões, para ônibus e caminhões financia-se até 50%, com 10% ao ano. Máquinas e equipamentos financia-se 50%, com taxa de 9,5% ao ano. Nessas duas modalidades abaixo, a gente pode financiar uma complementação em até 40%, onde seria acrescido de Selic mais o spread dos agentes. Os prazos seriam para ônibus e caminhões até 72 meses, máquinas e equipamentos 96 meses. A próxima lâmina. BNDES automático, que seria para financiamento em obras civis, instalações mobiliárias e capital de giro, para projetos inferiores a 20 milhões, para micro, pequena e média empresa, nós teríamos o custo de TJLP 1,1 mais o spread base de 4%. A TJLP hoje está em 6,5%. Financiamento, indústria de BK, a TJLP mais 1,5 mais spread base de 4%. Para participação máxima de até 70%, podendo ser ampliada em 20% na base de Selic. Tem essas linhas de Nova Crédito que eu acho que a gente poderia passar, que não teria muita aplicação também, né? Podemos passar para a infraestrutura direto. Então, na infraestrutura BNDES Finem, para as operações acima de 20 milhões, seria para expansão e modernização e implantação de empreendimentos, né? Nós teríamos na energia elétrica, enquadramento para expansão e modernização nos segmentos de geração, transmissão, distribuição de energia, geração de fontes renováveis e eficiência energética. Petróleo e gás, modernização da indústria e melhoria da logística de transporte de petróleo e de transporte e distribuição de derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis, na logística, infraestrutura e logística de transportes, englobando os setores rodoviário, ferroviário, hidroviário, portuário e aeroportuário, telecomunicações, obras, instalações, serviços e equipamentos, aquisição de bens de capital associada a projetos de investimento apresentados ao BNDES, aquisição de bens e serviços importados, importação de máquinas e equipamentos nacionais, associada a projetos de investimento apresentados ao BNDES. Nós não colocamos as condições de cada setor de atuação, devido à complexidade de enquadramento e condições para cada determinado tipo, né? BNDES Finame moderniza. Itens financiáveis seriam serviços de engenharia prestado por empresas brasileiras, incluindo peças, partes, componentes necessários à modernização de máquinas e equipamentos. O apoio financeiro pode ser tanto para a empresa proprietária quanto a quem vai executar o serviço. Neste tópico aqui, a gente sempre, como o setor hidroviário, a gente gostaria de reforçar que tem a inclusão também, além das máquinas, pode-se fazer reforma e adequação das embarcações às condições de normas vigentes para determinados tipos de atividade. Esse programa está em revalidação no BNDES, né, devendo sair nos próximos dias aí as atuais condições. De uma forma resumida, seriam essas as principais colocações que a gente teria. Obrigado. Agradeço ao Wildo Meneghetti aí pela apresentação e passo a palavra ao nosso amigo aqui, Capuani, diretor superintendente da SPH. Pelo fim, né, Daniel? Como eu sou o último, diz que o velho Ulisses que dizia, né? Hein? Falar de pé para ser ouvido e pouco para ser aplaudido. Eu sempre me coloco por fim. Eu ontem reclamei do estagiário, sempre por último, mas quero cumprimentar o nosso querido amigo Daniel, mediador desse painel, cumprimentar o meu presidente de estagiaria, parabéns pela iniciativa, junto com a BPT, meu caro secretário Pedro, médico. Eu vou usar
eu disse, vou usar uma comparativo do nosso sistema hidroviário com o ser humano. Temos o Porto de Rio Grande do coração do nosso sistema hidroviário. E as artérias necrosadas, que são as nossas hidrovias. E o nosso sistema hidroviário, um sistema sedentário. Essa é para que a gente faça uma reflexão, porque às vezes a gente acha, e aí eu vou depois falar em relação bem rapidamente quanto a nossa SPH. Secretária Ana, ontem assinamos mais um termo da dragagem aqui da Palfim. Nós vamos indo, né? Talvez vamos, eu até brinquei com ela, eu fiz uma coisa e faço de público aqui, secretária, que eu assinei sem ler aquele termo que tinha assinatura da secretária. Se nós for para a cadeia, vamos juntos, né? Então, eu acho que nós precisamos também de coragem, e está havendo hoje no país, um certo amedrontamento do nosso técnico. Todo mundo está com medo de assinar qualquer coisa. Eu acho que nós não temos que tem que ter coragem também, e a senhora embora a mulher representa a coragem para que o Rio Grande saia dessa questão, porque nós temos força, sim, nós temos capacidade de sair. E aqui, meu presidente, aqui está os seres, nós que temos a capacidade pensante de buscar alternativas. Meu caro diretor Cláudio, que tem uma experiência grande lá, porque é funcionário do quadro. Quando me convidaram, secretário, talvez não saiba, eu escolhi a hidrovia. E aqui eu vejo, eu não vou falar sobre a SPH, porque tem aqui, seria chover no molhado, tem aqui o Sérgio Klein, o Bragança, que foi diretor, enfim, e talvez o discurso se repita. Mas eu quero aqui está o meu amigo Silon, que foi um dos idealizadores do Fórum da Infraestrutura, para que a gente traga inclusive ao governo do Estado, questões de Estado e não questões de governo. E aí que eu vejo, secretário, a sua forma de pensar, pensando, quando o senhor fala e defende essa bandeira do PELT, pensa para o futuro. Se nós tivéssemos pensado o futuro do Rio Grande, todos nós somos todos culpados dessa situação que está aí. Não temos que achar um culpado. Talvez o Estado do Rio Grande do Sul estaria diferente do que hoje se encontra a situação. Mas nós acreditamos que vamos sair. E aí entra, sim, a questão da hidrovia, das hidrovias, porque ela vai se refletir, meu caro prefeito, lá de Rio Pardo, que está aqui, cadê ele? Está aí? É o engenheiro florestal, ele lá atrás, quietinho, mas é um visionário, porque ele está aí meio solitário, que é importante, porque vai refletir, talvez nós subimos lá, no seu município, porque o custo da produção, da competitividade hoje no mundo moderno, é que nós precisamos. E aí se integra, meu caro secretário, todos os modais. Miguel, ontem eu assisti a palestra do nosso querido Ponte na cidade de Jaria, e no final eu perguntei para ele se ele fosse governador, o que ele faria. E é claro que o Ponte, com a sua experiência, não respondeu até agora, né? Mas, Miguel, não tem nada melhor que eu tenha visto que faz parte da essência de nós, viu, secretário, engenheiros, ser pragmáticos e sonhadores. Basta agora colocar em prática. Tem alguns desafios que eu gostaria de deixar aqui rapidamente colocar, porque nós, às vezes, nós da engenharia, nós pensamos e não sabemos colocar em prática. E os políticos sabem muito bem, porque decidem são eles. Eu deixo aqui, meu caro Silon, e foi até numa conversa que eu tive contigo, porque nós trabalhamos muito essa questão, toda a infraestrutura do Estado, é um desafio, porque nós temos uma modelagem, e aí eu vou colocar um pouquinho, talvez não me entendo mal, a diferença que tem o sistema hidroviário com o sistema rodoviário. O que o CICE pode fazer? Ele está sempre pensando as rodovias e busca alternativas. Aqui eu faço um apelo para a associação, Mandelli, para que nós criamos um modelo de modelagem, inclusive da concessão, que vai ter uma tarifa, depois que tem que fazer uma lei. Nós temos que fazer um estudo, na minha opinião, um estudo de viabilidade da modelagem. Como se diz no jargão, entregar o prato pronto para todos os órgãos governamentais, inclusive para quem vai fazer a lei. Porque se tu deixar criar, não sai. E nós temos a expertise e a capacidade, tu demonstrou com a tua palestra. Então, é nesse sentido que eu acho que nós temos que colocar. Eu vi o colega fez uma pergunta, achou que a associação, porque faz parte, a sociedade não sabe. Eu fico impressionado que eu, como engenheiro, não sabia a potencialidade que tinha o Porto de Porto Alegre. E eu moro em Porto Alegre há 30 anos. E estou descobrindo, e é isso que me fez. Eu sou uma pessoa que gosta de desafios.
E estou sentindo, né, Cláudio, dia a dia os desafios que nós temos, secretário, para desenvolver o sistema hidroviário, o próprio sistema de portos. Temos a questão do cais Mauá. Nós estamos fazendo o feijão com arroz, hoje estamos fazendo, que é a Bragança, colocamos o nosso navio sinalizador, está fazendo o feijãozinho com arroz, que fazia. Eu não estou aqui para criticar ninguém, porque não faz o meu feitio, mas estava parado. Então, já foi fazer a sinalização, essa mínima, viu, que é do dia, não é nem da de noite. À noite estamos tá no Rio de Janeiro hoje, nossos 2 diretores, na Marinha, tratando para nós fazer o projeto que precisa para fazer a sinalização 24 horas, que é uma das questões que vai ser para viabilizar esse projeto. Não é tão fácil assim, porque tem todos os entraves burocráticos e que tem que ser superados através de como? Eu vejo aqui a Marinha presente, estivemos conversando com a Marinha, através do diálogo, da conversa, e aí que eu acho que se supera as questões burocráticas. E para finalizar, aí sim, aí eu vou dizer o seguinte, Miguel, eu falei no meu primeiro pronunciamento, acho que aí a porca torce o rabo, como diz o jargão aqui no Rio Grande do Sul, que é o marco legal. Sem a construção, na minha opinião, de um marco legal, porque as legislações, eu vejo aqui está o colega Dantac, e às vezes nós criticamos, eu mesmo critico. Por quê? Porque se baseia no que está as legislações, como foi bem falado aqui, da questão ambiental. Nós temos que construir, sim, um marco legal, claro, e que não deixe interpretações de A ou B para causar os entraves que tem hoje no dia a dia. Inclusive, nós, a própria SPH, é uma das que, às vezes, nós, baseado nas questões legais, não podemos fazer os processos da celeridade que é necessário para o desenvolvimento do próprio sistema hidroviário. Então, é isso que eu gostaria de me manifestar dessa forma e agradecer mais uma vez a participação, pelo convite à Sociedade de Engenharia e parabéns mais uma vez a todos que aqui vieram. Hoje eu vejo que um grande seleto público, a quem a todos eu cumprimento e um grande abraço. Obrigado. Obrigado, Capuano. Vou passar a palavra para a nossa secretária aqui, Ana Pellini. Bom, com licença, bom dia a todos, cumprimentando o presidente da Sociedade de Engenharia, meu colega Pedro Westphalen, o Capuani, o Rafael, enfim, todos aí. Eu me dá coceira de ficar ouvindo isso, porque eu já estou, né, já fui presidente da FEPAM há 7 anos atrás, e a conversa era exatamente a mesma. Por que nós não conseguimos desenvolver as nossas hidrovias? Aí veio o projeto aquele dos holandeses e todo mundo debruçado e blá, blá, blá. E a gente nunca consegue, digamos, dar o passo. Uma coisa simples, por exemplo, que todo mundo fala, e o Silon acho que falou, os areieiros, os que mineram areia, por que não se faz uma parceria com eles para que eles fiquem com a areia da hidrovia e em troca de serviço, talvez todo, talvez em parte, talvez a areia não pague tudo o que precisa. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. 7 anos, eu nunca vi uma resposta convincente para dizer por que isso que não dá para fazer. Aí a Annelise Steigleder, que é promotora do meio ambiente, aí ela veio me perguntar, e eu disse para ela, mas eu não sei por que não dá para fazer. Por que não dá? Aí, entende, são coisas assim que a gente não consegue superar, nem para tirar da pauta, não, é impossível, não tem, é um negócio que não vai funcionar, ninguém mais fala nisso e nós vamos passar numa segunda alternativa. Então eu estou super feliz de estar aqui e vim mais na qualidade de ouvinte, mas afim não me aguentei, para aprender, né? Para entender por que a gente não consegue dar os passinhos para frente, para ver no que a gente pode ajudar nisso. O Rafael falou muito bem aí da disposição da FEPAM, da SEMA, de criar as condições necessárias para o licenciamento ambiental disso tudo. Inclusive, eu queria, assim como alento, né, dizer que nem tudo que está posto é imutável. A legislação se muda, se tiver um projeto consistente, eu não acredito que a gente não tenha condições, se for uma legislação estadual, de fazer alguma adequação. E tem mais. Recentemente, ontem de manhã, só para vocês verem como as coisas, quando a gente encara de frente, às vezes elas são mais fáceis do que parecem. Negócio de APP. O Silon falou também isso, né, que teria que nas margens ter digamos, a estrutura necessária para as empresas, para não ficar tão longe, encarecer e tal. Nós tivemos uma experiência com a ponte do Guaíba. E eu falo porque foi no governo anterior, não foi uma solução criada nesta administração, mas que foi muito boa. Então a gente fica tranquilo de estar falando disso. A ponte do Guaíba.
vão realocar famílias, fazer um loteamento dentro do parque, em área que seria de preservação, dentro dos 500 metros. E nós vamos fazer, e nós vamos autorizar. Aliás, já está até autorizado, só falta algum detalhamento. Como é que se construiu esta alternativa que poderia ser, não dá ponte porque não dá, porque as famílias moram lá, porque não tem onde botar, as famílias não querem sair de lá e morar num outro local da cidade, então não tem ponte. Como é que se construiu isso? Numa Câmara de Consensualidade, muito bem coordenada pela Ana Rosa Bered, quer dizer, ela trouxe o Ministério Público Estadual, ela trouxe o Ministério Público Federal, porque tinha a ver também com questões sociais, enfim, e eles criaram um acordo em que esta área de preservação, que inclusive tem banhado, para vocês verem assim, como é que eu estou tentando mostrar que nada é impossível, né? Esta área utilizada, ela no fim, na história toda, ela seria benéfica, porque além de a gente ter essa infraestrutura que é a ponte, também a gente tiraria as famílias de uma situação que hoje estão lá de risco, pior possível, e ainda liberaria aquela área que a empresa vai comprar, então a empresa vai nos compensar, o DENIT vai nos compensar. Ele comprou uma grande área para que vai limpar e vai arrumar, enfim, aquela área onde as famílias vivem, para se integrar ao parque. Então, não é o que tu disse, Lon, não é uma coisa impossível. Não é porque é uma APP da beira do rio que ninguém usa, né? É uma questão, não é desafetação, mas enfim, é uma questão da gente ter realmente a decisão, o rumo e construir juntos, todo mundo junto. Vamos nos reunir numa mesa, vamos tentar, vamos conversar, porque o Ministério Público, ele acaba sendo parceiro. Se as soluções são realmente boas e se realmente a gente, digamos, demonstra que a intenção e o resultado de tudo, eles acabam sendo parceiros e a gente fica com mais tranquilidade para não ter os técnicos loucos de medo, como a gente vê todos os dias, né? Que a gente acaba assinando nós dois as coisas, porque a gente quer dar tranquilidade para todo mundo. Mas então, desculpem, aí não quero, né, tomar tempo, só queria dizer que nós estamos abertos, dispostos, queremos ajudar e tudo que tiver, né, Rafael, ao nosso alcance, nós vamos fazer. Muito obrigada. Secretária, a minha provocação foi exatamente nesse sentido de que a gente acaba ficando sem uma coisa e sem a outra. Ou seja, nós não temos a possibilidade, quando eu falei desafetar de forma planejada. Ou seja, desafeta aqui, mas conserva do outro lado. Ou seja, se tu tem na margem direita da lagoa algumas áreas que têm interesse econômico e toda a margem esquerda é interesse ecológico. Só que nós não temos nenhuma ação objetiva de conservação na margem esquerda que tem interesse ecológico, porque ela não tem forma de financiamento. Então, nós poderíamos ter a forma de financiamento dessas áreas de interesse ecológico através da compensação ambiental das áreas de interesse econômico. Exatamente o que fizeram na ponte. Então, se nós fizermos, na minha modestíssima opinião, um zoneamento econômico ecológico estruturado da hidrovia, tudo isso que a gente está pensando em fazer se torna viável, desde que tem uma regra do jogo, se aprova no Consema, se transforma em lei e a coisa fica estruturada. Pelo menos eu penso que não é impossível. Eu acho que a possibilidade é exatamente esse caminho, né? Com alguma alternativa para lá ou para cá, mas eu acredito que uma proposta nessa linha, ela seria factível e defensável em qualquer fórum. Essa é a minha opinião. A participação da nossa secretária já mostrou da importância do tema e da nossa felicidade de contar com a participação dela aqui e, na hora, dar uma luz no caminho para a gente conseguir resolver esse problema. Eu vou abrir agora ao público, aí se alguém quer fazer algum questionamento. Quer que pode... Deixa eu ajudar o microfone. Eu ajudo aqui. Peço que diga o nome, faz favor. Bom dia a todos, eu sou Gildo, da empresa Oleoplan. Nós temos um terminal rodohidroferroviário às margens do rio Gravataí. E agora, escutando a secretária Ana, nos dá um certo alento, porque nós dependemos da licença da Prefeitura de Canoas. E fomos surpreendidos na renovação da nossa licença ambiental por uma lei que foi criada pelo município, que eu não sei
se a secretária tem conhecimento. Trata-se da Lei 5449, que dispõe sobre o licenciamento de empreendimentos e atividades na orla do Rio Gravataí, dentro dos limites do município de Canoas. Em última análise, o que prevê isso aqui? Que para renovação ou ampliação do terminal, é necessário uma, vamos chamar de contribuição espontânea, que vai de 0,5% a 0,2% sobre o faturamento bruto da empresa. Bem, nós estamos com a nossa licença de operação trancada lá, porque, pelo faturamento da nossa empresa, nós deveríamos pagar, por um licenciamento, R$250 mil. Talvez a nossa empresa tenha sido, até o momento, a única que foi pega de surpresa nisso aqui, mas existem outros terminais que estão no mesmo barco. Então nós estamos falando aí, o secretário nos deu uma injeção de ânimo, né? Mas aí a gente tem esse tipo de surpresa, né? Então, isso aí é só para quem está nos terminais hidroviários ou para toda a cidade? Todos os empreendimentos que estão à margem do Rio Gravataí, sejam terminais ou não. Então, gostaria de colocar isso aí para os senhores. Muito obrigado. Sandro Alex de Almeida, diretor da Gabritas e Sindibritas. Cumprimentar a todos e dizer que eu estou aqui representando o presidente Pedro Reginato, e a mineração foi citada, eu não poderia deixar de me manifestar. A Gabritas e o Sindibritas estão à disposição para qualquer parceria no que diz respeito à mineração dentro do Lago Guaíba ou em qualquer outro rio, na Lagoa e assim por diante. Também só quero colocar que a mineração contribui por demais para toda a economia, meio ambiente e a toda a parte social. Isto é sabido e notório. E que rios que são minerados têm pouco problema de enchente e também não tem problemas de seca, encalhe, etc. e tal, até contribuindo para navios chegar aqui no porto e ter mais escoamento, desafogando bastante as nossas rodovias, né? E os rios que são minerados também, isso é a experiência nossa de vivência de mundo, e não só aqui do Estado, e nós temos um potencial muito grande aqui no Estado, no que diz ao sistema aquaviário. Problemas de calado, eu já falei também, e efeitos de enchente e seca, né? Então, eu acho que isso aí contribui por demais a mineração para um todo. Isso eu acho que deve ser bem avaliado. E o nosso potencial aqui de mineração, principalmente de areia, dentro do Estado, está se limitando dentro do sistema hidroviário. E nós temos jazidas para isso. Então está se hoje tentando buscar com esse novo governo uma forma de sentar com os atores envolvidos e para que ocorra essa liberação e que a sociedade como um todo e o governo do Estado, que é o nosso maior cliente em consumo, também ganhe. Isso aí eu acho que tem que ser uma consciência da sociedade e buscar essa meta, esse objetivo. Era isso. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer algum? Ali. Senhores secretários, autoridades nominadas aí, os palestrantes, eu volto a falar na condição de arquiteto e urbanista, porque o nosso tema é a cidade, né? A cidade hoje encerra o maior número de pessoas, a vida em si, e a vida veio da água. E nós,
na nossa cultura urbanística, nós temos dado costas às águas e afastado as cidades das águas, e é o que reclama hoje o projeto da Hidrovias, de que nós temos que nos reaproximar das águas, principalmente no setor produtivo. Então, quero me somar à proposta do engenheiro Silon, aí dentro do Fórum das Infraestruturas, do zoneamento econômico-lógico das hidrovias, que se aproxime também dos planos diretores do Silon, para a gente fixar uma relação disso com a Constituição Federal, onde estabelece que a função social da propriedade está expressa nos planos diretores, nós acrescentarmos no marco regulatório isso. Só para concluir. Então, nós temos que romper essa questão cultural de criar o mito do temor das águas, a questão da resiliência, ela é recorrente em todas as sociedades. Se o problema das cheias apavora a cidade, nós temos que fazer enfrentamento isso com a boa engenharia, não apoiar aquelas políticas, aqueles discursos de afastar a cidade das águas e sim de aproximar das águas. E a intervenção é nesse sentido, nós precisamos trabalhar em comum e voltar a cidade para as águas e estabelecer um equilíbrio entre isso. E para isso há um programa financiado aí pela União e pelos estados, que é o programa das cheias no Rio Gravataí, dos sinos, e aqui no próprio lago em Eldorado. Então nós temos que nos aproximar disso, porque ali está sendo discutido na ótica de desocupar a orla e não bem ocupar uma vez inevitável. Eu só para concluir aqui, para entrar na temática da questão de Canoas, eu sou autor do atual plano diretor de Canoas, onde no início nós tínhamos um território proibido de ocupação, só faltou combinar com mais de 100 mil pessoas que ocuparam efetivamente, nós fizemos então um plano que possibilitasse a ocupação e inserimos no traçado da rodovia 448 um potencial de um dique de contenção para resolver efetivamente com a boa engenharia esse problema. E no assunto do Gravataí, nós tivemos muita dificuldade de manter e mantivemos como área industrial. Então, eu entendo que essa penalização está dentro de uma estratégia de desocupar efetivamente a orla do Gravataí. Nós temos que discutir com a sociedade a sinceridade desse propósito. Obrigado. Obrigado. Devido ao adiantar da hora, o Miguel desistiu, então. Então, eu vejo que esse debate aqui foi muito produtivo, pela participação, inclusive, dos dois secretários que tiveram oportunidade de ouvir o que está acontecendo, a realidade qual é que é. Mas nós ficamos contentes porque nós estamos vendo que existem caminhos abertos aqui. Tanto a proposta do Silon lá, que é uma proposta que a gente já tinha trabalhado aqui, né, Silon? E a gente pode levar adiante, embora ele ache que tem algum problema de ordem jurídica aí, mas aí a gente tem que examinar, porque ele acha que existe um entrave muito grande, mas como disse a nossa secretária, esses entraves talvez possam ser diminuídos, pelo menos, e a gente possa atingir o objetivo final, que é desse zoneamento geral, e principalmente dessas áreas que, nesse último trabalho feito de EVTA, se localizou entidades interessadas em desenvolver parques industriais. Eu posso citar dois aqui, que foi gente que trabalhou bastante, que é Montenegro e TAPES. Esses dois, TAPES, inclusive, parece que já está com licenciamento, licença inicial, aquela licença LP. Parece que, segundo as últimas notícias aí que eu tive, ele já está com a LP. Existe mais esse parque aqui do Gravataí, que está em formação. Então, a gente vê que está andando no caminho. O nosso diretor da FEPAM também aqui abriu caminhos, e eu acho muito importante esse negócio de licenciar a hidrovia toda, e como também que esses parques industriais, esses parques hidroviários tenham o mesmo tratamento dos distritos industriais que já são licenciados. Então, eu acho que é um caminho que foi mostrado e que tem oportunidade de continuar. O nosso representante do Badesul, Luildo Meneghetti, que tem um nome famoso aí, porque no Estado, né? Que
também apresentou as propostas que tem o Badesul de financiar isso aí. Cabe agora aos interessados procurarem e desenvolverem junto ao Badesul os financiamentos que, por acaso, sejam necessários para investir. E, por último, aqui o nosso representante da SPH, como sempre, ele é uma pessoa que tem capacidade de dominar o auditório aí, que muito bem ele colocou as questões do Porto, que ele, inclusive, acha que tem pequenos problemas, e eu acho que tem problemas muito grandes ali para ser resolvido, mas eu já vi que ele tem uma capacidade grande e acha que são pequenos. Mas agradeço a todos a presença e, devido à adiantada hora, vamos encerrar esse painel. Obrigado.